Quero deixar minha porta dos fundos e janela mais bonitas. Vou medir em cima e embaixo e depois pegar o tecido. Vou estender o tecido escolhido e medir 27 polegadas. 3 polegadas mais largo que minha porta e janela. Vou fazer uma linha bem no meio, bem na marca ali, e então vou cortar com uma tesoura. E sigo na linha para manter tudo igual. Quando eu terminar, vou precisar da fita dupla face de tecido, que é adesiva de um lado. Vou colocar a fita em um dos lados do tecido que cortei e depois vou retirar o papel. Depois que eu tirar o papel, posso simplesmente dobrar o tecido por cima, e assim vou eliminar aquela borda ruim que ficou quando cortei. Usando um ferro de passar, vou garantir que fique bem colado, mas depois vou colocar mais fita e retirar o papel porque quero dobrar mais uma vez para dar um acabamento bem limpo. Depois de resolver isso, vou passar o ferro de novo e pegar algumas persianas sem fio. Começando pelo topo, vou estender até embaixo. Agora eu tenho ripas demais ali. Então, o que eu quero fazer é remover o botão de baixo e vou cortar isso aqui porque eu preciso daquela corda do meio. Após cortar, guarde o botão e puxe a corda do meio até o fim. Cuidado para não perdê-la. Depois disso, posso cortar o restante das lâminas, mas preciso guardar cerca de 5. Coloco um alfinete de segurança na ponta da corda guardada para ajudar a empurrá-las até o final. Basta colocar umas 5 lâminas. Vou voltar para a parte de baixo, empurrar o cordão por ali e então vou colocar o botão de volta, mas preciso dar alguns nós. Depois disso, ele não escapa e coloco de volta com meu dedo. Depois que eu fizer isso, posso colar a parte superior da persiana na cortina de tecido. Você pode usar cola para tecido ou, como eu, bastante cola quente. Depois que eu segurar, vai ficar ótimo. Em seguida, vou descer até a parte de baixo e colar novamente usando bastante cola quente. Coloque isso aí. Segure por 1 minuto e depois pegarei as 5 ripas, distribuindo-as uniformemente para cima e para baixo. Depois disso, coloque um pouco de cola nelas. Use cola quente ou para tecido. Depois de colocar, só vou virar e segurar. Em cerca de 1 minuto fixa. Repita isso em todas as ripas restantes. Certifique-se de não sujar o cordão com nada. Depois que eu colocar isso ali e fixar, é hora de instalar os suportes que vêm com a persiana na porta, logo acima da janela. Depois que o Leonardo colocar e estiver seguro, vou pegar a persiana e encaixar no lugar. E na verdade ficou muito bom. Olha só essa cortina romana que eu fiz. Você pode puxar para baixo de novo, ela não tem cordão, e quando você puxa até embaixo, ela fica no lugar. Eu acho que ficou incrível, fica bonito tanto abaixada quanto levantada. Espero que isso tenha te inspirado a fazer sua própria cortina romana, faça você mesmo. Obrigado pelo projeto de hoje. Eu queria surpreender minha esposa e dar um fim nesse banheiro sem graça. Eu não queria usar o tradicional varão de cortina, então quis fazer algo diferente. Medi a janela, peguei uma tábua de 1x6 com 1,20 metros e comecei a lixar. O próximo passo foi aplicar o verniz. Muita gente usa pincel quando vai envernizar. Eu gosto de pegar uma toalha ou um pano e simplesmente passar ali. Passe em todas as partes escuras e espalhe bem. Faça isso em todos os lados da tábua. O próximo passo foi colocar as ferragens na tábua que iriam fixá-la na parede. Eu queria garantir que a tábua ficasse reta e não ficasse saltada como ganchos ou ferragens comuns. Então, essa ferragem aqui, você vai lá e marca na parte de trás da tábua. E o que vamos fazer é furar isso. Isso permite que os parafusos na parede fiquem nivelados dentro da tábua e a mantenham firme. Depois de furar, pode remover o pó de serra e instalar a ferragem usando o parafuso que vem junto. Tudo o que você precisa fazer em uma tábua como essa é colocar 2 em cada extremidade. Agora, se você quer ver uma boa maneira de pendurar isso e deixá-lo nivelado toda vez, pegue um nível, coloque um pedaço de fita adesiva na parte de cima, coloque ele reto exatamente onde estão os ganchos e então você vai medir e marcar exatamente em cada gancho. Depois de fazer isso, pode pegar o nível e colocar de lado porque vamos usá-lo mais tarde. Depois precisamos colocar os ganchos. Agora eu escolhi o gancho decorativo preto e medi e marquei uma distância igual entre cada gancho, dividindo a tábua. Essas marcas aqui são onde você vai colocar os ganchos e queremos garantir que vamos pré-perfurar cada um desses furos. Gosto muito de pré-perfuração, pois evita rachaduras nas tábuas.
Então, depois que você pré-perfurar esses primeiros furos, pode ir em frente e colocar o gancho. Use os parafusos fornecidos, pois têm a mesma cor do gancho. Pode instalar. Faça isso em cada furo. Normalmente, esses ganchos usam 2 parafusos. Coloque os 2 parafusos. Lembra do nível que usamos? Coloque-o na parede e marque onde você marcou na fita. Depois, você vai colocar os parafusos na parede nessas 2 marcações. Aqui é diferente. Não deixe o parafuso rente à parede. Deixe-o um pouco para fora. Em seguida, encaixe a tábua no furo que você fez na peça de metal. O incrível disso é que você não vai ver nenhum parafuso atravessando a tábua, e olha como fica firme e seguro. Confira mais uma vez se está nivelado. O próximo passo é pegar alguns anéis de fixação. Não precisa costurar, ele prende direto na cortina. Prenda nos 2, dependendo de como você quiser, e só pendurar no seu gancho. Agora passei de um banheiro sem graça para cortinas que eu mesmo coloquei. E o último passo é decorar o resto do banheiro. Não ficou incrível? Isso não levou tempo nenhum e foi super fácil de fazer. Espero que tenha gostado do projeto. Nos divertimos fazendo. Veja o que achei na loja de R$ 1,99 para transformar minhas persianas de construtora sem precisar trocá-las. Para usar a juta, após abrir a embalagem, só preciso tirar os amassados, então passo o ferro em temperatura baixa antes de continuar. Agora que a juta está lisa, quero finalizar as bordas. Não preciso me preocupar com as bordas compridas, pois já estão prontas, só falta fazer as laterais. Vou usar a pistola de cola quente em baixa temperatura, aplicar uma fina camada de cola na borda e dobrar a juta por cima. Eu só preciso dobrar cerca de 2 ou 3 centímetros, só o suficiente para prender todas as bordas soltas. Agora que terminei, quero fazer um bolso para o varão da cortina usando minha pistola de cola quente novamente. Vou dobrar a borda superior cerca de 5 ou 6 centímetros e depois colar. Assim crio um espaço legal para passar o varão. Vou fazer isso ao longo de todo o comprimento da juta até chegar à outra ponta. Com as bordas prontas, é hora de colocar a juta no varão. Vou remover a ponta do varão para facilitar e depois é só deslizar o varão por aquela abertura que criei na parte de cima da juta. Eu coloquei as costuras na parte de trás para que você não possa vê-las. Com toda a juta no lugar, vou colocar a ponta do varão de cortina de volta. Para finalizar o visual das minhas falsas persianas, vou medir 2 pedaços de barbante. Quero que o barbante tenha o dobro da largura da juta e ainda um pouco mais para amarrar depois. Só falta agora amassar minhas falsas persianas e amarrar o barbante. Isso vai criar um visual lindo que eu adoro. Vou fazer o mesmo com o outro pedaço de barbante e então termino. Essas persianas de falso estopa são lindas, né? Elas deixam minhas persianas padrão de construtora muito mais bonitas e custaram só $5. Espero que isso te inspire a renovar suas persianas também. Obrigada por assistir ao Home Talk. Até a próxima. Para o meu projeto de fim de semana, fui até a Dollar Tree para pegar algumas garrafas que eu precisava. Vou precisar de algumas dessas e de um cortador de garrafas. Comprei este na Amazon, foi fácil. A primeira coisa que fiz foi tirar a tampa e o bico da garrafa. Isso foi fácil de fazer. Em seguida, o que vou fazer é ajustar a ferramenta para marcar ou alinhar a garrafa onde quero que ela seja cortada e separá-la. Vou dar algumas voltas e vou fazer isso com muito cuidado, usando as luvas que vêm junto, porque quero fazer aquela linha ao redor da garrafa. Muito importante, isso se chama linha de marcação. Depois de marcar, pegaremos anéis de borracha do kit e colocaremos a alguns centímetros da linha, em cima e embaixo. Depois disso, é hora de usar água fervente. Tenha muito cuidado ao fazê-lo. Vamos despejar a água sobre a linha de marcação e vamos fazer isso por cerca de 20 a 30 segundos. Isso vai deixar a garrafa bem quente nessa área. Com cuidado, depois colocamos água gelada na garrafa e ela se parte na linha de marcação. Conseguimos um corte limpo, com parte de cima e de baixo. Acompanha uma lixa de 220 grãos que usaremos para frente e para trás para deixar a borda lisa e suave. Depois de fazer isso, vamos virar a parte de cima da garrafa de cabeça para baixo, colocar algumas pedrinhas no fundo e então vou adicionar algumas suculentas ou flores de sua escolha. Para a base, comprei essa areia na Dollar Tree. Coloquei um pouco no fundo e, como você adivinhou, peguei uma vela na Dollar Tree e pus lá dentro. Agora,
onde vou colocar minhas garrafas cortadas com minha vela e suculentas. Decidi criar algo para o jardim da frente que servisse como peça de conversa. Peguei sobras de madeira da pilha e comecei a construir. O que eu queria fazer era construir um suporte legal que pudesse segurá-lo e ao mesmo tempo servir como uma placa de boas-vindas. Aqui, o que estou fazendo é cortar buracos ali para que eu possa colocar minhas garrafas. Vou usar minha tupia para dar acabamento arredondado e limpo na borda. Agora, depois que tudo estava montado, eu fui para fora e quis envernizar. Peguei um verniz de alta qualidade na cor nogueira. Após aplicar o verniz, fui fazer a placa de boas-vindas. Usei minha Cricut para fazer o molde e pintei com spray. Isso dará um ótimo acabamento à base de óleo. Passei ali, veja só. Ele desliza direto. Aqui está nossa placa de boas-vindas. Depois de fazer isso, é hora de colocar minhas garrafas no lugar. Coloco esta aqui, recoloco a rolha e depois a base com as velas. Vou colocar essas na parte de baixo e acendê-las, e isso aqui ficou simplesmente incrível. Mas aqui vai uma surpresa. Eu fiz de um jeito que eu possa ter vários sinais diferentes. Tenho 2 placas deslizantes com frases dos 2 lados, permitindo trocar a mensagem toda semana. Veja só, essas garrafas são simplesmente incríveis e vêm em cores diferentes na Dollar Tree. Então eu posso ter todas essas plantas maravilhosas aqui com as velas e você nem precisa ter as velas se não quiser, mas eu acho que ficou absolutamente incrível. Espero que isso tenha inspirado você a ir em frente, pegar seu próprio kit e cortar e marcar suas próprias garrafas para a decoração da sua casa. Obrigado por assistir ao Home Talk. Até a próxima! Às vezes, não tem nada mais irritante do que lidar com sabão de lavar roupa, mas eu tenho uma dica para a lavanderia que vai funcionar. Eu vou pegar uma tábua de madeira compensada de meia polegada. Vou cobrir com fita de pintor e marcar depois. Depois que eu terminar isso, vou pegar minha régua e marcar uma linha reta. Isso faz com que eu tenha uma borda bem limpa quando estiver cortando o compensado. Após cortar, só puxo a fita pela borda, evitando farpas. Vou fazer isso em todo o compensado, em cima, embaixo e nas laterais. O próximo passo é pré-furar alguns buracos de um lado com uma broca de 1 polegada. Broca tipo pá. Posso cortar e furar buracos em cada lado a cerca de 1 polegada da borda. Em seguida, pego um nível ou régua, marco acima de cada buraco e corto com a serra tico-tico. Depois que eu terminar isso, vou lixar um pouco essas bordas por dentro e então posso usar uma broca Forstner. Esta tem 1,5 polegada de largura. Vou só fazer uma pequena perfuração na peça de baixo. Depois preciso dispor todas as minhas peças. O que vou fazer é envernizar todas as peças da caixa antes de montá-la. Nada pior que montar uma caixa ou projeto e tentar finalizar as bordas depois de montado. O que preciso fazer é simplesmente terminar isso e deixar secar por cerca de 1 ou 2 horas. No furo feito com a broca Forstner, vou colocar nogueira para destacar. Agora é hora da cola. Muita gente não percebe que a cola pode ser mais forte do que parafusos ou pregos. Eu passo a cola e uso alguns pregos para segurar enquanto seca. Após cerca de 2 horas, fica bem forte. Vou virar essa peça, passar cola nos 4 lados e colocar a de baixo por cima. Vou alinhar direitinho e depois usar o pregador para fixar e segurar tudo no lugar. Se você viu um pouco de cola saindo, vou limpar também. Eu não tingi a parte de baixo, mas tudo bem. Agora vou colocar uma dobradiça na tampa de cima, montar tudo e depois colocar no lugar. Quero garantir que tudo combine na lavanderia. Vou colocar a caixa de lenços para a secadora lá e puxar direto dela. Vai parecer uma caixa de lenços Kleenex, depois coloco o sabão em cima. E como você pode ver, eu fiz um pequeno chanfro para garantir que escorra ou drene para a frente. Agora olha isso. Não é ótimo? Ele dispensa bem ali. E se pingar alguma coisa, eu posso pegar todas as gotas e não cai nada na máquina de lavar. Ah, e se você gosta de guardar fiapos para acender fogo, tem espaço ali também. Aqueles rolinhos de papel higiênico, é só colocar um pouco de fiapo dentro deles. Acho que esse truque ficou ótimo e espero ter inspirado você a criar seu próprio dispenser de sabão. Obrigado por assistir ao Home Talk e a gente se vê na próxima. Corra até a Dollar Tree e pegue um desses cestos azuis. O que você pode fazer se não tiver espaço suficiente no armário? Pegue a régua e estou marcando exatamente onde quero que cada um desses cestos fique na minha parede. Para garantir estabilidade, escolha como fixar os cestos na parede, usando 2 ou 4 parafusos em cada um. Com os cestos no lugar, é hora de enchê-los.
Na loja de $1, peguei um gancho para pendurar na porta do armário e ele encaixou perfeitamente nos buracos dos cestos. Para esse truque, você vai precisar de alguns ganchos. Pegarei cestos da loja de $1 e pendurarei no gancho para separar roupas escuras das claras. Vou encaixar um suporte de pendurar na parte superior da minha porta, ideal para tábuas de passar roupa. Vou pegar meu ferro de passar e também vou pendurá-lo no suporte de pendurar sobre a porta. E isso não ocupa espaço de armário, balcão ou prateleira. Vamos varrer rapidamente o chão e vamos lixar o chão com uma lixa de 220. Vamos limpar o chão com fosfato trisódico. Beleza, estou com o meu primer eliminador de manchas Wise Owl. Estou usando um rolo de espuma denso. Assim eu consigo um acabamento bem liso. Beleza, deixamos o primer secar durante a noite e agora estamos prontos para aplicar as camadas de base. Vamos aplicar 2 demãos de esmalte Wise All 1 Hour Antique Villa e agora vou mascarar os rodapés. Vou aplicar adesivo spray no estêncil e centralizá-lo no azulejo. Como meu piso de azulejo tem uma leve textura, estou optando por usar um pincel. Vai me dar uma borda mais precisa do que usar um rolo. Hora de tirar a fita crepe, retocar e aplicar 3 demãos de acabamento para proteger o piso. Usarei o verniz Wise All 1 Hour Enamel Clear Setting como acabamento. Não ficou ótimo essa reforma do piso de azulejo? Eu não sou fã de lavar roupa e quando chega a hora de dobrar as roupas limpas não tem espaço suficiente na minha lavanderia. Comecei cortando uma tábua de pinho de uns 12 polegadas para o armário. Primeiro fiz a caixa externa. Eu usei um gabarito Craig para fazer furos de bolso e unir as minhas peças. Isso, junto com cola de madeira, manteria tudo no lugar. Medi minhas prateleiras, marquei, cortei para encaixar e parafusei no lugar. Agora que o armário estava pronto, era hora de fazer a mesa. Eu usei Medium Density Fiberboard de 0,5 polegada, que medi e cortei no tamanho certo. Eu fixei uma peça de 1x2 na parte de baixo do Medium Density Fiberboard com cola e pregos. Fiz as pernas da mesa com peças de 1x2. Pintei o armário de cinza com tinta de outro projeto. Na parte de trás da mesa, passei 2 demãos de tinta de quadro negro. Quando estava seco, virei a mesa e apliquei papel de parede do outro lado. Essa seria a minha superfície da mesa. Para prender a mesa ao armário, usei uma dobradiça de piano. Parafusei no lado do papel de parede do tampo da mesa e na parte inferior da frente do armário. Usei outra dobradiça e prendi na parte superior do lado do quadro negro e na parte superior das pernas. Para a parte de trás do armário, prendi uma peça de compensado de 6 mm. O armário estava pesado, então usei um suporte French cleat para pendurá-lo. São 2 peças. Uma vai parafusada atrás do armário e a outra na parede. No local onde eu queria colocar o armário, não havia vigas disponíveis, então fiz furos e coloquei buchas plásticas. Para manter a mesa presa ao armário, eu fixei um ímã de alta resistência na frente. Agora eu tenho um lugar para dobrar minhas roupas, armazenamento extra e um quadro negro para escrever recados. Todo mundo sai ganhando. Obrigado. Obrigada. Obrigado.
Obrigado. Obrigado. Não, não. Obrigado. Você Para começar este projeto, preciso nivelar a parte de trás da veneziana, e agora tem essa pequena saliência que quero deixar uniforme. Esses palitos de picolé fininhos devem resolver, assim tudo fica nivelado enquanto a cola da veneziana seca. Enquanto isso, quero começar a pintar esses 4 fusos antigos que eu tinha. Quero dar uma lixada rápida nas peças que acabei de colar. Agora é hora de pintar a veneziana. Com a veneziana completamente pintada, estou pronta para fixar os fusos nela. É uma caixa de pão de madeira. Comprei 2 na Amazon e vou pintar a porta de preto. Também vou pintar a alça na frente da caixa de pão de dourado. Eu criei alguns pezinhos. Cortei pequenos blocos de madeira de 5 centímetros e estou pintando-os com a mesma tinta preta para artesanato. Para montar isso, vou colocar as 2 caixas de pão de lado e juntar as partes de baixo. Estou usando cola para madeira e vou mantê-las juntas com sargentos. Também vou fixar os pés com cola para madeira. Conhece aquelas cúpulas de abajur doadas e solitárias? Pegue um par que combine, um cinto de brechó, passe cola transparente na borda, coloque a outra cúpula sobre a primeira. Use barbante de juta para amarrar as ferragens internas juntas. Sacuda para garantir que estão firmes. Feche o cinto ao redor do centro mais fino das cúpulas. Adicione um pouco de cola à ponta solta do cinto e fixe-a ao restante do cinto. Encontre um disco fino de madeira em formato circular. Pinte a borda com tinta acrílica. Papel de parede adesivo é ideal para este projeto. Vamos até o nosso viveiro local e pegar algumas bordas de papel, mas, seja qual for o lado que você escolher, certifique-se de que ambos combinem quando você for juntá-los. Em seguida, vamos garantir que você fixe tudo com uma boa cola líquida. Coloque uma pequena quantidade dos 2 lados, não ache que mais é melhor, pois os blocos são ásperos e a cola preencherá o interior. Depois de fazer isso, vamos virar o bloco de lado e colar 2 blocos juntos, garantindo que eles fiquem alinhados. Após unir e secar por algumas horas, coloque-os na horizontal. Em seguida, vamos pegar o terceiro bloco e colocar mais uma camada de cola em cima. Você vai colocar bem no meio dos 2 blocos que você já fez. Depois que colocar e deixar secar, vire esses 3 novamente. Espere algumas horas para firmar bem. Depois, passe cola na borda do bloco e coloque-o no lugar. Agora temos a parte de cima do nosso projeto bem aqui e vou passar uma linha de cola em cada borda na parte de cima. Vou pegar o bloco de cima e colocá-lo ali em cima.
Vamos a Dollar Tree pegar um suporte de papel toalha e depois à loja de ferragens buscar um disco de madeira. Lixe as bordas, prepare a madeira e deixe secar por 30 a 60 minutos. Depois que secar, é hora de passar o verniz. Vamos pegar 3 daqueles suportes para papel toalha e vamos colocá-los no lugar. O que precisamos fazer é pintá-los. Após pintar tudo, deixe secar. Agora curve e dobre levemente as bordas, sem exagerar. Dobre só uns 20 graus e faremos os 3 iguais. Agora, vamos fixá-los na parte inferior do círculo de madeira e usar os pequenos ganchos elétricos que comprei na loja de ferragens. Vou colocar 4 ao redor de cada lado desses círculos aqui, e depois que eu marcar, vou fazer a pré-furação. Vou colocar parafusos bem pequenos para segurar esses clipes no lugar. E vou colocar um pouquinho de cola quente e depois vou pegar um barbante. Vou posicionar ele ali e então vou começar a enrolar ao redor de tudo. Coloco 6 bambolês de 20 e 1 polegada em papel manteiga e pinto cada um com spray preto. Apliquei várias camadas para cobrir todas as áreas. Vou juntar 4 bambolês ao primeiro bambolê, prendendo de forma uniforme nos 4 lados. Prendo o primeiro bambolê com uma abraçadeira preta. 3 bambolês são presos ao primeiro, formando um padrão uniforme de 5. Um 6º bambolê é colocado sobre um externo e fixado com uma abraçadeira só à esquerda. Cada bambolê de cada lado está sendo posicionado verticalmente e depois preso ao bambolê de cima para criar um formato de cubo. Amarro um barbante leve em um lado do bambolê de cima com nós duplos. Passo o barbante aleatoriamente pelo bambolê de cima para criar um efeito de teia de aranha. O segredo é manter o barbante bem esticado. Agora posiciono o disco de madeira sobre ele. Vou passar bem pelo centro e simplesmente cortá-los ao meio. Assim terei aquela borda reta para ficar alinhada com a tábua. Espalhe os macarrões com um pequeno espaço entre eles e depois prenda-os também com a pistola de grampos para dar mais estabilidade. Trabalhei em seções de cerca de 4 de cada vez, borrifei um pouco de cola spray e depois usei as mãos para pressionar bem o couro nos canais. Eu aparava a borda no canto e depois apenas dobrava e fixava bem com um pouco de cola spray e também mais grampos. Depois que aquele canto estava seguro, fui descendo pelo restante. Fui à loja de $1 R$1,99, comprei espaguetes de piscina e os cortei ao meio no comprimento. Eu me certifiquei de cortar os espaguetes de piscina no comprimento do assento do banco e prendi no lugar usando uma pistola de grampos. Nesse estágio, acrescentei um tecido próprio para áreas externas, pois o banco ficaria do lado de fora. Prendi isso bem perto da base do espaguete de piscina, coloquei o tecido por cima e prendi de novo. Mantive o padrão de espaguete, tecido, para formar canais tufados e fazer o tecido parecer ir até o fundo entre os pedaços de espaguete. Quando cheguei ao final do banco, peguei novamente aquele último pedaço de espaguete de piscina, enrolei na borda de trás da madeira e prendi no lugar. Agora eu precisava adicionar os pés. Eu tinha encomendado esses pés pela Amazon. Tudo o que eu precisava fazer era prendê-los no lugar usando os parafusos que vieram na caixa. O que eu fiz foi colocar um papelão, pintei com spray algumas vezes e deixei as 2 tábuas exatamente do mesmo comprimento. Pegue seu primeiro bambolê já pintado e coloque-o sobre as tábuas. Então, o que vamos fazer é furar os 4 cantos aqui. Você vai colocar um dos seus ganchos junto com isso. Certifique-se de que ele esteja virado para cima antes de parafusar. Repita o processo do outro lado, virando para fazer o mesmo. Passe um pouco de cola ao lado do parafuso e enrole a corda suavemente no gancho. Pegue um cooler de isopor. Eu encontrei o meu no Walmart. Pegue um pedaço de papelão, faça o contorno com uma caneta permanente e corte com um estilete. Para deixá-lo menor que a tampa do cooler, use um pedaço de espuma. Marque o contorno com caneta permanente e corte com estilete. Cole a espuma na tampa com cola quente e cubra com papelão. Use um cobertor, tapete ou tecido de sua escolha. Corte do tamanho da tampa. Dobre e cole com cola quente. Em seguida, apare o excesso. Use um lençol velho. Corte no tamanho certo, envolva a base do cooler. Cole com cola quente ao redor e retire o excesso. Corte o restante do cobertor, dobre e cole as bordas com cola quente para dar acabamento. Envolva as peças do cobertor ao redor da base com cola quente. Adicione franjas do cobertor ao redor da parte superior da base do cooler para dar um visual boho.
O projeto de hoje começa com um macarrão de piscina. Use fita adesiva para fixar. Após unir os 3 anéis, empilhe-os. Depois, corte mais macarrões de piscina e empilhe-os por dentro, alinhados ao topo. Comece pelo lado de fora e vá até o fim. Corte a fita e coloque-a na parte de baixo, passando pelos 3 macarrões por cima e depois por baixo. Na verdade, vamos precisar cobrir tudo com fita adesiva porque vamos precisar aplicar um pouco de cola quente nela. No meio, coloco a primeira gota de cola quente e posiciono esta corda de algodão ali. A frente da minha casa não está muito boa. Vou até a loja de ferragens e vou pegar um vaso de plantas. Vou pegar um suporte de mangueira resistente, um poste pré-pintado decorativo e primeiro pegar esse vaso. Vou colocar água limpa e fresca. Depois, coloco o concreto e o saco inteiro. Se você for misturar isso à mão, não coloque o saco inteiro. Só certifique-se de misturar enquanto vai colocando. Vou adicionar um pouco mais de água por cima, começar a misturar e vou usar essa pá para mexer tudo. Quero chegar a uma boa consistência. Certifique-se de que fique legal, nem muito seco, nem muito úmido. Olha só, está perfeito. Depois vou pegar aquele poste decorativo que já está com a base preparada e vou colocá-lo ali. Vou balançar de um lado para o outro para garantir que encoste no fundo. Agora vou usar alguns grampos para segurar isso no lugar entre 2 pedaços de madeira. Assim, não preciso furar nada nem complicar demais. Preciso garantir que está nivelado, isso é importante. Certifique-se de estar em terreno nivelado, posicione o nível e veja se ambos os lados estão prontos para começar. Depois que secar durante a noite, posso tirar os grampos, remover a madeira e dar uma olhada nisso. Está muito bem fixado, bem forte na base e segura muito bem. Algo de que me arrependo é que eu deveria ter pintado o poste primeiro, mas não pintei, então tudo bem. O que vou fazer agora é pintar até embaixo, em todos os 4 lados, incluindo a parte de cima. Depois de secar por algumas horas, marco o furo, faço a pré-furação e coloco o suporte de porta de armário, sem apertar totalmente o parafuso para poder puxar. Após colocar o de cima, faço a pré-furação e o segundo parafuso, ficando bem firme. Agora vou para o lado oposto e vou marcar para o outro furo. Como falei, primeiro faça a pré-furação e depois coloque o parafuso, mas não até o fim. Deixe ele sobressair um pouco para que você possa deslizar o suporte de mangueira por cima. E vá em frente e aperte bem. Certifique-se de que está bem firme, mas também garanta que fique nivelado. Depois, faça a pré-furação do segundo furo, coloque e aperte o parafuso até o fim. Isso vai deixá-lo super resistente bem no nível do concreto, mas quero garantir que eu faça alguns furos de drenagem, porque pode entrar água aqui. Vou colocá-lo no lugar e depois pôr pedras de mármore ali. Eu gosto desse visual branco, mas você pode colocar um pouco de terra para vasos se quiser e plantar algumas flores e plantas. Vou preparar a mangueira, enrolar, deixar pronta, tirar os nós e pendurar uma planta em cima. Vai ficar bonito. Lembra da mangueira embolada no início? Olha isso. Ficou muito melhor e eu não precisei furar a parede da minha casa para pendurar a mangueira. Acho que isso ficou muito bom. Foi barato, é super resistente e bem decorativo. Algo que qualquer um pode fazer. Espero que isso tenha inspirado você a instalar seu suporte de mangueira e valorizar sua fachada.
Obrigado.
Pegue um vaso de flores grande e um pequeno para criar essa linda decoração ao ar livre. Vou começar com um vaso bem grande e vou empilhar alguns vasos menores no centro. Depois que eu tiver a altura certa, agora posso começar a adicionar um pouco de terra para vasos. Nessa terra, vou plantar algumas flores anuais bem coloridas. Vou pegar o vaso de cerâmica branco e conferir se o buraco central está vedado. Vou colocar isso sobre os vasos empilhados, encher de água e adicionar a fonte solar que comprei na Amazon. Quando o sol bater, a água vai borbulhar. Corri até o Walmart perto de casa e peguei 2 vasos iguais, um maior que o outro. A primeira coisa que fiz foi nivelar uma área na frente que ficaria sob luz solar direta e colocar o vaso maior primeiro. Coloquei um balde velho de cabeça para baixo no vaso maior para centralizá-lo e depois peguei uma base de vaso de flores. Quis garantir que eu a colocasse com a borda virada para baixo. Vamos pegar o vaso menor que conseguimos e colocá-lo no centro desse vaso. Quero colocar pedras locais na borda. Depois, usei uma fonte solar nova que comprei por $10. Ela flutua graças a um flutuador na base e funciona bem sob luz solar direta. Acompanha alguns espaçadores de plástico. Isso garante que a fonte fique centralizada no vaso. Depois de marcar, basta aparar com a tesoura. Coloque um pouco de água limpa dentro. Vá em frente e coloque a fonte dentro. Assim que a luz solar direta bater, vá lá! Pegue vasos e pratos de terracota. Aplique selante spray transparente dos 2 lados do prato de 14 polegadas. Aplique 2 camadas, deixe secar e faça um furo no fundo do prato de 7 polegadas e do vaso de 6 polegadas. Com uma lima redonda, faça 4 entalhes na borda do vaso de 6 polegadas, 4 em um prato de 5 polegadas e um no prato de 7 polegadas. Coloque a bomba no prato de 14 polegadas e cubra com o vaso de 6 polegadas virado para baixo, passando o fio por uma abertura. Passe o tubo da fonte pelo buraco, coloque sobre o vaso e sele com silicone, deixe secar à noite. Coloque o prato de 5 polegadas com 4 ranhuras de cabeça para baixo sobre o tubo para cobrir. Vire o vaso de 4 polegadas de cabeça para baixo e coloque ao lado do de 6 polegadas. Ranhure o segundo prato de 5 polegadas e coloque sobre o vaso de 4 polegadas. Vire o terceiro prato de 5 polegadas ao lado do vaso de 4 polegadas. Faça uma ranhura no quarto prato e coloque-o em cima. Encha o prato de 14 polegadas com água, conecte e ligue à fonte. Você vai correr para as prateleiras de vasos ao ver como essa ideia ficou encantadora. Estou colocando um pouco de papel dentro de um vaso médio para pegar qualquer possível gotejamento. Estou passando silicone no fundo do vaso, cobrindo todos os furos. A bandeja inferior está sendo siliconada e pressionada de volta ao fundo do vaso até encaixar. O silicone também está sendo usado em todos os furos internos. Estou aplicando cola quente no fundo dos vasos pequeno e médio, depois segurando-os juntos até a cola secar. Terra para jardim está sendo colocada em vasos e flores plantadas nela. O balde de cima está sendo enchido com água. Estou abrindo uma fonte de água solar, que será o elemento principal deste recurso. Comprei 2 vasos de tamanhos diferentes na Dollar Tree e usei uma lixa 150 para suavizar a superfície. Apliquei silicone em uma tampa plástica e prendi no fundo do vaso menor. Apliquei silicone na borda da tampa para vedação à prova d'água. Enquanto secava, usei tinta spray com textura de pedra da Rust-Oleum. Pintei o exterior e a borda interna dos vasos com spray e deixei secar à noite. Após a tinta spray secar, misturei concreto pronto em outro balde conforme as instruções. Coloquei com cuidado o concreto úmido no balde maior e uma pedra grande no centro para ocupar espaço. O concreto preencheu cerca de 1/3 do balde. Usei um pedaço de madeira de 2x4 para compactar o concreto, eliminando as bolhas e nivelando tudo. Depois que o concreto secou, coloquei um recipiente de plástico no meio para que o vaso menor ficasse mais alto. Peguei alguns vasos de jardim da reciclagem e usei para preencher o espaço, adicionando pedras de rio para cobrir a reciclagem. Lavei mais um punhado de pedras de rio, coloquei dentro do vaso pequeno e enchi com água. Por fim, adicionei esta fonte solar e, como estava um dia ensolarado, ela começou a funcionar imediatamente. Fui a Home Depot perto de casa e comprei uma torneira de jardim externa. Garanta que a água vá direto para baixo. Usaremos um tubo acrílico de 0,5 polegada e 60 centímetros. Depois, use uma furadeira para fazer de 6 a 8 furos nas bordas. Fure ao redor do tubo cerca de 1 centímetro acima da mangueira.
Depois de fazer todos os furos, precisamos garantir que ela vai encaixar dentro da torneira. Agora vamos pegar um epóxi de 2 partes. Em seguida, aplique epóxi na ponta do tubo sem cobrir os furos, isso é importante. Pegue a sua torneira e encaixe o tubo dentro onde a água sai. Depois que a cola secar, vai ficar firme e bem preso. Na fonte de água, confira se está bem vedada. Use fita veda-rosca, enrole e garanta bom encaixe no tubo. Se estiver solto, adicione fita. Se apertado, remova. Depois coloquei um vaso perto da porta. Coloquei tijolos no fundo para evitar que a bomba fique no fundo do vaso. Depois, preciso furar a lateral do balde para passar o plug. Antes de colocar a fonte, ajuste para a configuração média e insira-a. Use 2 tijolos para encaixá-la ali e mais 2 para mantê-la no lugar. Pegue o plug, passe pelo buraco perfurado e puxe até o fim para aplicar silicone transparente. Isso veda o buraco para não sair água. Depois, pintei com tinta preta para disfarçar. Coloque a pedra dentro. Use algumas pedras de rio se possível. E depois que colocar tudo lá dentro, você vai colocar um pouco de água. Então, para o primeiro passo, vá em frente e pinte os vasos com spray. Você vai precisar de epóxi marítimo e luvas de proteção para vedar todos os buracos no seu vaso grande e deixar secar conforme as instruções. Em seguida, você vai precisar de um tubo de plástico. Fure buracos apenas nos vasos pequeno e médio. Somente o maior prato deve ter um buraco no meio, além de pequenos furos de drenagem espalhados pela superfície. Coloque o tubo de plástico na parte superior da bomba de fonte e posicione a bomba no fundo do vaso. Em seguida, insira o tubo no buraco do prato grande e posicione-o por cima. Continue passando o tubo pelo vaso médio. Em seguida, adicione o prato médio, depois o vaso pequeno e, por fim, o prato pequeno. Corte o excesso do tubo com tesoura afiada. Já adiantei e preparei esta peça. O próximo passo é pegar a lima de metal e fazer sulcos longos e profundos ao longo de todo o comprimento do policloreto de vinila. E aqui você vê o veio da madeira. Desça 5 polegadas do topo, marque e gire o policloreto de vinila 1/4 de volta. Desça mais 5 polegadas a partir daí e faça outra marca. Continue fazendo isso até chegar ao final do policloreto de vinila. Pegue a furadeira e faça furos em todos esses pontos até o fim. Como pode ver, a cada 5 polegadas em cada curva há um furo. Pegue um pouco de verniz nos dedos e você vai esfregar o verniz em todos os arranhões e sulcos daqui. Depois de passar o verniz, pegue o papel toalha e esfregue levemente o excesso. E ao limpar, você deixa um tom mais claro por cima. Você deixa o verniz mais escuro nos sulcos e arranhões, e isso realça muito os detalhes da madeira. Pegue o policloreto de vinila, coloque bem no centro da sua bandeja de gotejamento e contorne o policloreto de vinila para fazer um círculo. Isso vai nos dar um molde para recortar onde o policloreto de vinila vai se encaixar. Vou usar um estilete e vou recortar esse círculo. Então, é assim que a bandeja de gotejamento vai ficar depois que você cortar o círculo. Usaremos o estilete para cortar os copinhos pequenos. Então você vai começar pela parte de baixo, vai perfurar e fazer vários cortes no fundo. Depois você também vai fazer alguns cortes triangulares em todos os lados. Então aqui está como fica um pronto. Isso ajuda a fixar o copo no policloreto de vinila e garante ótima drenagem. Pegue a broca maior e faça um furo bem no meio. Depois você vai pegar a sua broca menor e vai fazer furos por toda a superfície. Isso vai permitir a drenagem da água. Pegue o seu acoplamento, a super cola e a tampa de teste de 5 centímetros. Você vai colar isso bem no meio da tampa de teste. Agora isso vai ajudar a evitar que a água suba e saia pelo topo da peça. Esta é uma bola de Natal de plástico de 10 centímetros e você vai colar isso no topo da super cola também. Agora, depois que a cola estiver completamente seca, você pode pintar toda a peça com spray. Coloque o adaptador na ponta do seu tubo. Certo, vamos montar esse projeto. O primeiro passo é pegar o seu tubo de plástico e passar ele pelo topo do seu policloreto de vinila. Você vai puxar até o final, até o buraco de baixo que você furou. Depois, coloque ele no vaso. Em seguida, pegue a sua bombinha de lago e conecte a bombinha ao adaptador na ponta de baixo do tubo. Eu já prendi o adaptador no topo da bombinha e também posicionei a bombinha de modo que o topo dela fique dentro desse buraco do policloreto de vinila. Assim, o tubo não vai entortar ao subir pelo policloreto de vinila.
Depois, use o estilete para cortar o excesso do tubo em cima. Depois, pegue a tampa de teste de 10 centímetros e passe o tubo pelo buraco do meio. Em seguida, encaixe a tampa de teste dentro do policloreto de vinila. Em seguida, coloque a bandeja de gotejamento e deslize-a até o fundo. Pegue o pináculo e encaixe no topo. Depois, coloque os copos nos buracos. Agora, se você tiver plantas pequenas que não pesam muito, pode deixá-las assim. Mas se você tiver plantas mais pesadas e precisar que elas fiquem um pouco inclinadas, você pode dobrar os copos e eles vão encaixar direitinho. Assim você consegue um ângulo um pouco maior. Assim as plantas crescem para cima e para fora. Agora vamos adicionar água e mostrar como funciona. Como você vê, a água sobe pelo tubo e cai como chuva no policloreto de vinila pelos pequenos furos. Não colhe a tampa ou o acabamento para facilitar a remoção e limpeza interna se preciso. Assim que a água chegar ao fundo, a bomba vai levá-la de volta ao topo para uma irrigação contínua. Compre tigelas de sobremesa transparentes na Dollar Tree e pinte o interior com tinta de giz preta. Empilhe e cole 4 blocos de madeira com cola quente, depois coloque a tigela pintada em cima. Uma cesta de lixo de arame da Dollar Tree. Depois, pintei com spray o lado de dentro e de fora da cesta com prata metálico e cortei um pequeno buraco no centro do fundo da cesta. Estou prendendo um fio a um anel de guardanapo e posicionando-o no meio da cesta. Usei abraçadeiras de nylon prateadas para prender no fundo da cesta de arame. Estou adicionando mais abraçadeiras de nylon prateadas na parte de baixo. Em seguida, coloque abraçadeiras de nylon brancas no meio e em cima, após finalizar a parte de baixo, e adicione penas para mais textura. Compre 4 capachos e fita adesiva na Dollar Tree. Una 2 capachos com a fita, alinhando bem as bordas. Una os outros 2 capachos para formar um tapete maior, fixando as bordas externas e internas com fita adesiva. Adicione tiras de fita adesiva em todo um lado do tapete, cobrindo-o completamente. Escolha um tecido e envolva o tapete grande. Corte as bordas deixando-as de 8 a 10 centímetros maiores que o tapete. Dobre-as ao redor e fixe com cola quente. Pegue o Scotch Guard e borrife algumas camadas no tapete ao ar livre para adicionar uma camada protetora à prova d'água. Peguei 2 cabides de madeira, tirei a corda e vou cobrir a frente com forro de prateleira, dobrando as bordas. Pegue 4 porta-retratos quadrados, remova os grampos com alicate e cole 2 blocos na base de um deles com cola quente, depois fixe o outro porta-retrato do outro lado. Repita o processo, usando os 4 porta-retratos. Agora temos todas as peças para montar. Pegue 2 tábuas de corte de bambu, 4 potes de vidro e 2 porta-guardanapos da Dollar Tree. Adicione uma cola adesiva forte nas 2 barras de metal na parte de baixo do porta-guardanapos e fixe-o no centro da tábua de corte de bambu. Em seguida, adicione mais um pouco de cola adesiva forte e cole os potes de vidro em cada lado. Deixe tudo secar durante a noite e adicione algumas fitas adesivas de parede na parte de trás. Em uma das minhas viagens mais recentes à Dollar Tree, eu encontrei essas tigelas de vidro e também vi essas taças de margarita super legais. Vou pegar um pouco de E6000 e vou espalhar na base da taça de margarita. E também vou aplicar um pouco de E6000 na base de uma das tigelas de vidro. Depois vou colocar uma em cima da outra. Vou deixar isso secar e, enquanto isso, vou pegar minha segunda tigela de vidro, passar um pouco de E6000 e pegar um puxador de gaveta antigo para colocar em cima. Pegue panos de microfibra para pó e bases antiderrapantes para tapete na Dollar Tree. Sobreponha várias bases, unindo-as com fita adesiva ou de tapete para aumentar o tamanho. Pegue um pano de microfibra para pó, vire-o para o lado de baixo e cubra completamente com cola. Depois, cole-o na base antiderrapante para tapete. Repita da aplicação de cola até cobrir toda a base antiderrapante do tapete.
Pegue outro pano de microfibra para pó e corte em formato quadrado para preencher algumas áreas descobertas. Depois, use uma tesoura para aparar qualquer parte da base antiderrapante para tapete que esteja aparecendo. Pegue uma tigela de vidro da loja de R$1,99 e coloque-a de cabeça para baixo em uma tábua redonda de madeira. Depois, vou cercar a tigela com contas de madeira que encontrei na loja de R$1,99. Passe uma linha de cola ao redor da tigela e depois cole as contas. Com a cola seca, posso remover a tigela do centro. Agora, usei uma tigela menor da Dollar Tree. Vou colocar isso embaixo da base de madeira para criar um pedestal. Vou pegar uma conta de madeira maior e preencher os buracos com argila que seca ao ar para formar uma bola sólida. Aplique tinta spray e, após secar, cole a conta maior na base da tigela de vidro. Depois, posso simplesmente colocar essa tigela bem em cima desse pedestal. O projeto de hoje começa com um macarrão de piscina. Vamos pegar um pedaço de fita adesiva e usá-lo para mantê-lo no lugar. Após juntarmos os 3 anéis, vamos empilhá-los. Depois, corto mais macarrões de piscina e empilhamos dentro. Eles precisam ficar nivelados com o topo. Comece de fora e vá até o final. Comece de um lado, corte a fita e coloque na parte de baixo. Passe a fita pelos 3 macarrões de piscina na parte de cima, depois na parte de baixo. Na verdade, vamos precisar cobrir tudo com fita adesiva porque vamos precisar aplicar cola quente e então bem no meio. Vou pôr a primeira gota de cola quente e colocar essa corda de algodão ali. Compre uma lixeira de arame em loja de R$1 e fixe uma luz de disco com controle remoto, disponível na Amazon, na parte interna do fundo. Lixeira? Agora vire a lixeira de cabeça para baixo e prenda uma ponta da corrente em um lado do fundo do cesto. Em seguida, pegue um pedaço de guirlanda de folhagem e corte em pedaços de aproximadamente 30 centímetros. Agora, pegue um arame floral e comece a prender os pedaços da guirlanda no topo. Vamos começar com 7 dessas tigelas. Você também vai precisar de um pouco de E6000. Basicamente, é só passar ao redor. Coloque isso em cima. Vamos repetir. Agora deixo secar um pouco e pego o meu E6000. Vou passar ao redor do topo disso, empilhar em cima, e vamos fazer isso mais uma vez. Estou usando a tinta Giz Dixie Belle Vintage Duck Egg. Então, na verdade, vou usar E6000 para essa etapa. Alinhe e então vamos deixar isso secar e vamos traçar ao redor da parte interna do buraco que eu criei. Você só precisa pintar as laterais e a parte de cima. Vou começar pela parte de baixo, levantando ela. Então vamos pegar uma luz solar, colocar por cima, colocar a parte de cima da nossa luz solar e ela vai se encaixar direitinho. Da próxima vez que for à loja de R$1, pegue Sussplats e uma taça de margarita. Pinte os Sussplats com spray. Voltei à loja de R$1, comprei pratos de melamina, pintei com spray e deixei secar. Pegue um Sussplat e cole 4 contas igualmente espaçadas no centro com cola quente. Coloque um pouco de cola quente em cima dessas contas de madeira e pressione o fundo do segundo Sussplat por cima. Peguei cada uma das contas de madeira e com um pouco de cola quente colei-as lado a lado em um leve ângulo na fenda entre os 2 Sussplats. Lembra daquela taça de margarita? Aplique um anel de cola quente no fundo da taça e próximo à borda. Pressione a taça no centro dos Sussplats com contas até fixá-la bem. Depois passe uma fina camada de cola quente na borda da taça. Pegue os pratos menores com contas e pressione-os no centro da taça. Forre uma tigela com filme plástico e aplique Mod Podge usando um pincel de esponja. Cubra toda a base da tigela com Mod Podge sobre o filme plástico. Pegue uma corda e comece pelo centro da base, enrolando-a em direção à parte externa da tigela. Quando estiver seco, retire a corda da tigela e remova o excesso de filme plástico. Guarde alguns vasos de flores neste verão para criar esse amigo de jardim. Para começar, vou pintar o prato grande de verde. Quero pintar os 4 vasos de barro com a mesma tinta verde. Com a tinta seca, vou adicionar manchas. Com os vasos colados, posso pôr o prato grande sobre eles. A última coisa que preciso fazer agora é colar os pedacinhos de madeira no prato. Você vai precisar de alguns tijolos. Estou usando tinta giz da Folk Art na cor cachemir e estou pintando a parte de cima, que é mais fina, assim como um dos lados finos do tijolo.
Com todos os tijolos secos, é hora de pintar os lados restantes. Peguei uma caneta permanente preta e desenhei listras na parte de cima, que é mais fina. Agora era a hora de decorar o fichário. Peguei canetas permanentes de várias cores e fiz alguns desenhos. Achei esse duto de secadora na loja de reutilização e vou cortá-lo ao meio. Vou cortar uma seção. Com essa ponta cortada, quero achatar. Quero transformá-las em asas. Farei 2 tamanhos diferentes, aplicarei um pouco de tinta azul nas pontas, verde sálvia no meio e tinta creme nas extremidades. Vou pintar ambos os lados do fuso e adicionar verde sálvia. Vou cobrir todo o fuso com este esmalte perolado. Vou usar alguns preguinhos e um martelo para segurar todas as 4 asas no lugar. A última coisa que preciso fazer é prender uma cabecinha. Comprei 3 bolinhas de isopor na loja de R$1 e vou colocar um palito em cada uma. E pronto, é simples assim. Quero pintar cada uma dessas bolinhas. E vou cobrir isso com cola primeiro. Comprei vários glitters coloridos na loja de R$1. É só pressionar levemente assim. Vou pegar esse lado com cola e rolar. E vou cobrir essa bola com essas lindas pedrinhas de vidro. Dou uma borrifada com um verniz transparente.